Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para a gente fazer uma correção das atividades. Eu vou voltar um pouquinho na questão da mitose, porque em breve a gente vai entrar em mutações e do código genético, isso leva à mitose novamente, tá? Então eu vou fazer uns exercícios de mitose para a gente ir relembrando e uns exercícios de meiose e gametogênese também, tá bom? Então, eu vou praticamente fazer aqui exercícios de 2 capítulos. Primeiramente, a página 484, aí a gente vai seguindo, tá bom? Eu vou falando as páginas e eu vou ler os exercícios com vocês. Desculpa não ter lousa, mas não está sendo possível sair de casa, né? Novamente, por isso que eu vou tentar aqui ao máximo expressar para vocês as respostas. E qualquer coisa a gente vai para o computador e eu digito, mas acho que aqui a gente conversando dá pra falar tranquilamente. E a gente vai seguir até a mutação, as mutações cromossômicas e gênicas, e eu vou dar uma aula assim um pouco a mais do que está no conteúdo, mas eu acho que é importante a gente falar sobre células cancerígenas, já que nós estamos finalizando aí essa parte de cito para entrar em embriologia, e também sobre célula-tronco. Acho que é interessante a gente falar sobre esses dois tipos de células que estão muito relacionadas com a biotecnologia e muito que a ciência vem estudando, né? Vem utilizando essas células também para a cura do câncer, para outros tipos de terapia, inclusive para terapias gênicas, tá? Então, acho que eu nunca falei em nenhum outro ano a respeito desse tipo celular, então acho que vai ser interessante a gente conversar um pouquinho sobre elas, tá? Até para vocês terem um bom conhecimento, assim, quando chegar na biotec, mais pra frente, aí vocês já vão ter, assim, uma noção melhor, né, do que são esses tipos celulares. E a célula cancerígena também é da minha linha de pesquisa, então acho que é interessante, né, a gente falar e já fazer um adendo, assim, junto com as mutações. Porque, né, células cancerígenas são causadas por mutações, né, erros mutacionais e acúmulo de mutações na célula que causa aí, né, se torna ela cancerígena, tá bom? E espero que vocês tenham conseguido descansar nesses dias, que a gente ficou uma semaninha aí de folga, graças a Deus. Outubro podia ter outra semana dessa, né? Mas vamos lá. Bom, praticando então na página 484 da apostila 3, tá assim. Para o processo de divisão celular, as regras matemáticas não são válidas. Para que uma célula possa se dividir, primeiramente ela deve realizar uma duplicação. A célula se divide ao meio, mas antes realiza a replicação do material genético localizado em seus cromossomos. Isso faz com que cada uma das células filhas realize a reconstituição do que foi dividido no processo. Considerando uma célula haploide com 6 cromossomos, olha que interessante, né? Lembrando, nossa célula, do nosso corpo, nós como espécie, nós temos 46 cromossomos e nós somos diploides, porque 23 nós herdamos do gameta masculino, espermatozoide, nosso pai, e 23 nós herdamos do óvulo, então de origem materna. Aqui está falando sobre uma célula haploide com 6 cromossomos. Toma cuidado, porque quando a gente fala célula haploide, todos os professores, enfim, sempre vocês vão entender, vocês são condicionados a pensar numa célula haploide como gameta. Mas na natureza, alguns seres vivos, plantas, fungos, protozoários, não necessariamente a espécie adulta é diploide. Ela pode ser haploide e sofrer o processo de meiose após a formação do gameta. É meiose do tipo gamética. Isso vocês vão ver o ano que vem, que é um pouco mais aprofundado esse conteúdo. Então, essa pergunta, ela pode te remeter aí a um erro, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele tá falando de mitose, não de meiose, apesar de estar falando sobre célula haploide, tá bom? Então, essa célula haploide tem 6 cromossomos, então N igual a 6.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a constituição cromossômica dessa célula em divisão na metáfase. Interessante aqui, né? Tem que tomar cuidado, porque na metáfase é quando os cromossomos estão pareados no centro, né, no plano equatorial da célula. Todos os cromossomos estão alinhados no meio da célula, tá? Cromossomos homólogos, eles estão, então, em contato assim, né? Cuidado para não confundir também lá com o crossing over da meiose. Eles estão juntos, tá? E eles estão já, como eles estão organizados, tem que tomar cuidado também com a questão da duplicação, né? Porque o cromossomo, ele na fase S, ele se duplica, lembra? Então, ele tá assim, organizado, ele tá duplicado na metáfase. E na anáfase, as cromátides são separadas, as cromátides irmãs. Então, aqui, na A, 6 cromossomos distintos, cada um com uma cromátide. Na metáfase ainda não, tá? Então, a A tá errada. 6 cromossomos distintos, cada um com 2 cromátides. Aqui tá mais certo. Vamos ver se tem uma melhor. 6 cromossomos pareados 2 a 2, cada um com uma cromátide. Cromossomos pareados 2 a 2 é na meiose, porque a gente tem assim, né? Um cromossomo de origem materna e outro de origem paterna. Aí eles se duplicam, lembra? Eles precisam se duplicar, formar aquele xizinho. Pois é, na metáfase da mitose, esse cromossomo duplicado, ele tá alinhado. É só na meiose que os cromossomos homólogos estão pareados, tá? Isso tem que tomar muito cuidado. Aí, na meiose 1, que a gente tem a separação dos cromossomos homólogos. Mas na mitose, como tá só um cromossomo e todos alinhados, aqui vai ter a separação das cromátides. Então, se você for na C, na D e na E, nenhuma delas responde isso. Tipo a C, né? 6 cromossomos pareados 2 a 2? Impossível. Isso aqui é questão, meiose. A D, 6 cromossomos pareados 2 a 2? Mesma coisa. 6 cromossomos pareados 3 a 3? Impossível, né? Então, fica a alternativa B de bola. A 2. A renovação celular de um organismo pluricelular e a reprodução de um organismo unicelular depende do mecanismo de divisão que faz parte do ciclo de vida das células. Relacione as frases listadas na coluna A ao ciclo celular apontando na coluna B. Nós temos então duas colunas, né? A coluna A com os nomes das fases e a coluna B com a descrição dessas fases. Na primeira, nós temos assim, formação do fuso acromático e condensação dos cromossomos. Quando começa a formar o fuso e quando os cromossomos começam a ficar pareados e a carioteca começa a ser desfeita, é a prófase, é a primeira fase, tanto da meiose quanto da mitose, tá? Então, aqui na primeira frase da coluna B, a gente pode colocar aí o número 4, porque é a prófase, tá? É correspondente. Migração dos cromossomos para os polos da célula. Quando os cromossomos começam a ser puxados, é a anáfase, tá? Mas quando eles já migram ali já estão, né, formando aí 2 núcleos, é a telófase. Então, tem que só tomar um certo cuidado, porque é bem tênue, né? Quando eles começam a ser puxados, a gente pode considerar a anáfase. Mas a telófase é início da citocinese e descondensação dos cromossomos. Então, é o de baixo, né? É a terceira frase. Aí você pode colocar, então, na sequência, até agora ficou 4, 3, 1. E o 2, que seria metáfase, né? É a última frase. Alinhamento dos cromossomos no equador da célula. Essa é certinho, né? Ela é bem característica. A metáfase é todos alinhados. Prófase e metáfase, ela já é mais clara, né? Talvez metáfase e anáfase seja mais clara. Prófase e telófase vocês têm um pouquinho de dificuldade para identificar, mas eu creio que essa aqui tá bem fácil, né? Então, 2E, tá?
E a 3, há genes e moléculas envolvidas no controle da divisão celular. Sim, como nós vamos ver na célula cancerígena, um dos problemas, né, desse tipo de célula é que ela perdeu a capacidade de corrigir os seus erros, tá? Porque erros de cópia de DNA é normal. Agora, no seu corpo deve estar acontecendo, assim, milhões de mutações. Milhões, de verdade. Só que a célula tem mecanismos para corrigir. Quando uma célula perde esse mecanismo de correção, ela pode tender para outro mecanismo, que é o de apoptose, que é de se matar. Quando ela também perde essa capacidade de apoptose, ou seja, tem alguma mutação nesses genes, nos genes que fazem a morte celular programada, já era, tá? Ela vai se proliferar indiscriminadamente, não tem freio, vai se reproduzindo de forma a somar cada vez mais erros no DNA, e isso é bem grave, né? Formando então câncer, isso é enraizando e, entre aspas, né, contaminando outras células saudáveis, porque não é uma contaminação tipo vírus, assim, mas ele realmente cria a famosa metástase, tá? Então, tem um controle da divisão celular, beleza? Esse mecanismo atua no ciclo celular e qualquer modificação pode causar um aumento desordenado na quantidade de células, caracterizando o câncer. Sobre essa temática, analise as afirmativas a seguir. No ciclo celular, devemos considerar 2 momentos. A intérfase é a etapa em que a célula apresenta intensa atividade metabólica, e a outra fase, né, o processo de divisão. Então, sim, lembra da aula do ciclo celular? Se você não lembra, volta lá para rever um pouquinho. É uma aula curtinha, tá muito boa, tá? Tá bem assim completa e simples para ficar bem claro o conhecimento para vocês. Então, a célula tem 2 fases. A fase que ela é intérfase e ela é bem maior. É uma fase onde ela tá metabolizando, produzindo, ela tá funcionando, ela tá produzindo proteína, tá expressando, então isso muito bom. A outra fase é a fase da mitose, tá? Tem célula, por exemplo, que nunca vai chegar numa mitose, por exemplo, o neurônio. Ela vai ficar sempre ali na intérfase. Músculo, neurônio, que são células muito especializadas. Aí, nesse caso, né, específico, como ela é muito especialista, ela não passa pelos processos mitóticos, mas tudo bem, ela fica ali. E aí, é exatamente isso, a 1 tá corretíssima. São 2 fases, a intérfase e a divisão celular. Então, a 1 tá certa, tá? Se a 1 tá certa, a gente elimina apenas a E. Fica com 4 alternativas ainda. A 2, vamos ver se ela tá correta. Os períodos da intérfase são denominados G1S e G2. Certo, né? Até aí tudo bem. Nos períodos G1 e G2, o crescimento celular é acentuado e são ativados mecanismos celulares que verificam as condições da célula antes de prosseguir de uma etapa para outra. No período S ocorre a síntese de DNA nuclear. Essa tá perfeita. É uma excelente descrição do que acontece na intérfase, que é subdividida em 3, né? G1, S e G2. Algumas células vão ficar sempre em G0, que foi o que eu falei para vocês, por exemplo, o neurônio e o músculo. G0 porque ela tá ali ou no estado dormente, ou ela não passa por isso, né? Ela não vai nunca se reproduzir, tá? E vamos ver se a 3 está certa. A 2 tá, então fica 1 e 2 por enquanto, aí você pode eliminar a A e a D. Sobra aí A e C, B e C. A 3, no período G2, a célula verifica se o DNA sofreu alteração em suas sequências de base. Tá, na G2 acontece sim o checkpoint. Tem uma... antes de entrar na mitose, na G2, precisa dar uma conferida. Tá. Caso tenham ocorrido mutações, a célula não entra na fase seguinte. Que seria já a mitose, né? O DNA danificado não será replicado. Gente, a fase de replicação já ficou lá atrás, na fase S. Então, tá incorreta a 3.
Por isso a gente fica com a C, tá bom? Agora, 4. O ciclo celular pode ser interrompido em determinadas fases para evitar a produção de células com erro no DNA, como eu expliquei no começo da aula, né? A ausência de controle na divisão celular relaciona-se diretamente com o desenvolvimento de neoplasias, câncer. Um exemplo de controle de ciclo celular é a interrupção da divisão em G1 pela proteína P53. Ela é extremamente importante, viu, gente? Na aula de câncer eu vou falar um pouco sobre esse gene. Quando uma lesão no DNA é detectada, o que ocorre com uma célula quando essa proteína é ativada? Bom, permanece em G2? Não, porque a gente está falando do que acontece antes, né? Só ver o enunciado. Um exemplo do controle do ciclo celular é a interrupção da divisão em G1. Se interrompeu em G1, a fase S nem começa, ou seja, a duplicação do DNA nem acontece. Por isso, vamos para B. Interrompe a síntese de DNA, tá? Não permite avançar para a próxima fase. O P53 não vai deixar que os mecanismos de replicação, que a gente já estudou lá atrás também, se você não lembra, vai lá naquela aula de replicação do DNA para ver como acontece a replicação. Pois é, a P53 interrompe. O mecanismo, como que a P53 interrompe, é muito complexo, tipo, pós-graduação, assim, pós-doc. Então, eu não vou aprofundar, tá? Mas ainda está em processo de elucidação. Como que é esse tipo de sinalização via proteína, né? Proteína e enzima, para interromper a replicação. Acontece, né? Sabe-se que a P53 é o que faz. Mas até aí todo o mecanismo ainda está em processo de estudo. Porque cada vez se descobre mais coisas, tá? Então, fica B. C, duplica os cromossomos, né? Não quer que duplique, né? E nessa fase ainda nem é cromossomo. O cromossomo vem na prófase lá na frente ainda. Tem que passar G1S, G2, prófase. Aí sim a gente tem cromossomo, então tá bem mais pra frente. Torna-se de poliploide. Se a gente tem haploide e diploide, quando tem acima de 2, ou seja, 3, 4, 5, 6 cromossomos, é possível que até 8 cromossomos em plantas. Nós temos poliploidias, tá? Isso vocês vão aprender no segundo colegial, talvez. Mas na aula de mutação eu vou falar um pouquinho sobre poliploidias, que, querendo ou não, são mutações, tá? Mas no caso do ser humano, não vira poliploide, não. Passa para a fase S. Não passa. O próprio enunciado fala isso para você, te dá essa informação, né? Então fica 4B. A 5. A figura representa de maneira resumida as fases da intérfase G1S e G2 e de divisão, que é a M, do ciclo de vida de uma célula chamado ciclo celular. Então, nós temos divisão, mitótica e intérfase. E aí as flechinhas, né? Mitose G1, S, G2, volta para mitose. E assim a célula fica. Claro que tem períodos de intérfase que vão levar, vamos pegar os ossos, né? 30, 40 anos. E aí quando a gente quebra, demora 6 meses para se restabelecer, ou seja, para fazer uma divisão celular e restabelecer a massa óssea, que é célula, né? Os osteoblastos. Então, no caso, 6 meses para acontecer uma mitose e restabelecer a quantidade de célula ali que foi quebrada, né? Se lesionou, quebrou o osso, tá? Então, assim, tem célula que demora. Aí tem, tipo, a nossa boca, que é mucosa. A cada 7 dias renova tudo, né? Você tá falando, a célula tá se dividindo, está engolindo célula. Normal, tá? Pele, a cada mês, certo? Então, vamos lá. Em relação ao ciclo celular, assinada a alternativa correta. A fase M é a fase mais longa. M é a fase mais curta. A fase mais longa é a da intérfase. B. M ocorre duplicação dos cromossomos. Bom, duplicação do DNA acontece na S, né? A C. Em G2 ocorre verificação do processo de duplicação do DNA. Muito bem, é na fase
G2, em que vai verificar se o DNA duplicou certinho ou se tem algum erro. Se tiver erro, interrompe para corrigir. Se não tiver reparo, aí já era, tá? Aí ela precisa sofrer apoptose, tá? Nenê, tá tudo bem, Nenê. Tá tudo bem, não precisa latir. Isso, não precisa almoço trabalhando. Pode. Ela tá brava porque tem uns pedreiros aqui no condomínio, tá? Nossa, muito brava. E a D. Em S, os cromossomos se apresentam altamente compactados. É na fase S? Não, né? É na fase de prófase. E em G1 inicia-se compactação. Não é em G1, na verdade é prófase, tá? E por último, a 6. Por que uma célula pode desenvolver o estado G0, especial para sair do ciclo celular, em vez de apenas parar no estado G1, no ponto de checagem G1? Beleza. Às vezes, gente, porque as condições de sobrevivência não são ideais. Então, isso é uma coisa que você pode responder já. Talvez porque as condições de sobrevivência podem não ser ideais. Assim, o ciclo não continua, ele é interrompido. E a célula assume um estado pausado ou quiescente, tá? É um termo aí, como se ela estivesse dormindo. Então, é denominado G0, tá? As células individuais só devem proliferar se for um benefício para todo o organismo. Senão, né, não vale a pena. Em G0, oferece proteção contra a ativação descontrolada da divisão. Lembrando que uma proliferação descontrolada da célula acarreta no desenvolvimento de neoplasia, câncer, tá? Então, entrar no estado de quiescência G0 é uma forma de interromper esse processo, tá? Evitando até mesmo tumores, certo? Bom, para não ficar muito extensa, eu vou parar a aula por aqui e depois a gente faz as outras atividades nas próximas aulas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Desculpa a Florinha, tá bom? Até mais, gente!